Beleza, então, boa noite, pessoal. Meu nome é Maiele, eu sou presidente da Liga de Hematologia da UNILA. Estou muito feliz em recebê-los aqui hoje para essa palestra, né, com a nossa querida professora Rosana. Gostaria de agradecer a presença de todos em nome da nossa diretoria, que tem eu como presidente, o meu vice, que é o Angelson, a secretária, que é a Roselaine, o Luiz e a Verônica, que fazem parte da comunicação, e o João, que é o nosso tesoureiro. Agradeço também o Guilherme, que me auxiliou muito para que hoje eu conseguisse estar aqui, né, tendo esse momento com vocês, iniciando, dando abertura à nossa segunda escola de hematologia. E também dizer que a nossa liga está, assim, muito feliz em receber esses excelentes profissionais que vão estar palestrando essa semana. Para apresentar a nossa professora, Rosana, querida, então ela é graduada em Medicina pelo Instituto de Ciências Médicas, La Havana. Ela é especialista em Geriatria e Gerontologia. Ela é preceptora da residência aqui em Foz do Iguaçu. E ela tem uma ampla especialidade, né, muito tempo de trabalho na área de hematologia clínica, e é professora da UNILA e também é coordenadora da nossa liga. Então, damos as boas-vindas à professora Rosana. Muito obrigada, Maiele. Boa noite a todos. Agradeço à diretoria da Liga e a todos os membros da Liga de forma geral, aos alunos que estão assistindo e alguns médicos também que vi que estão já assistindo a palestra, formados na UNILA também. Sou muito grata a todos. Então, quando quiser, podemos começar com a apresentação do tema de hoje, que é o hemograma, a interpretação clínica. Então, podemos começar? Vou compartilhar aqui a tela. Então, dá para ver certinho? Sim. Então, o hemograma é um exame que é praticamente solicitado por todos os médicos de todas as especialidades para avaliar conjuntamente com a clínica do paciente em cada situação específica diferentes parâmetros. É um exame que é bem antigo, mas na prática clínica ele ainda hoje ele é fundamental para quase todos os tipos de pacientes, tanto na pediatria, na clínica, na geriatria, durante o acompanhamento pré-natal, em praticamente todas as especialidades. O hemograma completo, ele vai derivar de uma contagem automatizada que faz uma análise multiparamétrica das células e fragmentos de células presentes no plasma, que são as hemácias, leucócitos e plaquetas. E de aí podemos dividir ele didaticamente em três partes: série vermelha, que é o eritrograma, série branca, que é o leucograma, e série plaquetária, que é o plaquetograma. Logicamente, esta divisão é desde o ponto de vista didático, mas avaliamos cada um destes parâmetros num contexto clínico específico, considerando a idade do paciente, o sexo do paciente, que condição clínica ele tem, se é um paciente com um quadro febril, com um quadro agudo, com uma doença crônica, enfim, que não podemos separar os valores que estão sendo avaliados no hemograma com os dados clínicos. Também, em relação ao eritrograma, temos índices hematométricos como o volume corpuscular meio, a hemoglobina corpuscular meia e a concentração hemoglobínica corpuscular média. Também está o índice de anisocitose e o HDW, que dá uma medida da anisocromia. Estes parâmetros são muito importantes
principalmente en casos de anemia, o mismo con valores de hemoglobina normal. Por ejemplo, una disminución del volumen corpuscular y la hemoglobina corpuscular media podrían ser interpretados como un riesgo aumentado de o con una tendencia a microcitosis en pacientes que tengan una ferropenia latente o algún tipo de trastorno congénito como talasemia, probablemente una talasemia menor. Entonces, eles son, para todo paciente, principalmente com anemia, eles são fundamentais e eles orientam em relação também à etiologia desta anemia. Na série branca também, principalmente o hemograma automatizado, fornece informações em relação à contagem absoluta dos leucócitos. Normalmente, cada laboratório tem padronizado sua faixa, seu rango normal de valores normais, mas devemos aproximadamente considerar de 5.000 a 10.000 leucócitos, que seria o valor normal. Em cada laboratório vai mostrar também no laudo, ele vai mostrar os exames, mas devemos ter uma ideia para classificar se a leucometria apresenta valores normais ou leucopenia, leucocitose e independência também do contexto clínico correlacionado, por exemplo, com um quadro infeccioso febril, uma provável infecção. E aí já a contagem diferencial vai nos orientar também, por exemplo, quando existe um incremento dos granulócitos polimorfonucleares, poderíamos estar em presença de uma infecção bacteriana. E quando tem um predomínio de linfócitos, poderíamos interpretar esse quadro febril agudo como de causa viral. Então, são formas que a contagem diferencial nos orienta bastante num determinado contexto clínico, que isso sempre é válido. Também devemos considerar que em determinadas condições fisiológicas eles tendem a ter um predomínio de bastões, por exemplo, quando existem determinadas infecções, eles aumentam um pouco mais. E em alguns casos também, além da contagem, existem alterações na morfologia dos neutrófilos. Em relação ao plaquetograma, também vamos a ver se existem alterações do número de plaquetas, se existe trombocitose, se existe trombocitopenia e o tamanho das plaquetas através dos índices plaquetários. Cada uma destas alterações, tanto alterações da hemácia, alterações dos leucócitos, alterações da plaqueta, elas podem ser divididas em alterações do número e alterações morfológicas. Quando analisamos cada um destes parâmetros, além da correlação clínica, devemos correlacionar cada um dos elementos que compõem o hemograma, porque não tem o mesmo valor uma anemia isolada, por exemplo, que uma anemia com leucopenia e trombocitopenia, para nos orientar em relação à provável etiologia do transtorno. Então, o hemograma, como já falei ao início, ele é básico praticamente em qualquer contexto clínico, não só para distúrbios hematológicos ou anemia, policitemia, neoplasias hematológicas ou de outra índole. Também ele é avaliado para processos infecciosos, para avaliar resposta a determinado tratamento, em doenças parasitárias, em intoxicações, em doenças autoimunes, em trastornos da coagulação, principalmente plaquetas. Então, o hemograma é provavelmente o exame laboratorial que mais se realiza, não só no Brasil, praticamente no mundo todo. Mas ele não está isento de limitações, porque em determinadas condições o resultado, principalmente se é um hemograma automatizado, ele pode
ter algumas interferencias. Por ejemplo, cuando estamos en presencia de crioglobulinas, que son anticuerpos que precipitan a temperaturas inferiores a 36 grados, ahí los valores pueden no ser da un número inferior. ¿Por qué? Porque elas están formando grumos, então o contador ele não conta todas elas. Às vezes aparecem células vermelhas nucleadas que elas são contadas como outro tipo de células, como linfócitos, por exemplo. O anticoagulante DTA ele também pode induzir trombocitopenia precisamente porque elas estão formando grumos, ou pela presença de aglutininas frias também pode variar a contagem, ou presença de soro lipêmico em pacientes com hipercolesterolemia, com hipertrigliceridemia. Quando estamos em presença de microesferócitos em grande número, talvez eles não são contados de forma adequada e a contagem total de eritrócitos dá um número reduzido, ou quando existem fragmentos de leucócitos, eles são contados como outro tipo de célula. Também, em presença da síndrome de anticorpos antifosfolipídias, dá um número alterado na contagem de leucócitos. E mesmo que estes contadores automatizados eles são bem exatos, nada vai substituir a avaliação microscópica da extensão sanguínea em lâmina, ao esfregaço periférico. E algumas vezes é imprescindível. Cada vez que o hemograma automatizado ele avalia, por exemplo, macrocitose, ou leucopenia, ou trombocitose, ou trombocitopenia, é necessário realizar uma avaliação direta, uma avaliação microscópica por uma pessoa competente, um biomédico, que interprete ou que confirme estas alterações. Então, vamos ver que o informe, o laudo do hemograma vai ser acompanhado também por uma descrição da observação desta lâmina. Temos que considerar também a variação pelo ritmo circadiano da contagem de leucócitos e plaquetas. Normalmente, existe menos níveis de leucócitos pela manhã e maiores à tarde. E as plaquetas, elas têm um número mais elevado por volta do meio-dia também. Mas, mesmo assim, esses níveis não justificam, por exemplo, uma leucopenia ou uma leucocitose quando é muito marcada. Esta aqui é a técnica manual do esfregaço de sangue periférico. Como podem apreciar aqui, tem uma parte final conhecida como prainha, que é mais fina. Aí dá para analisar melhor as alterações hematológicas, a morfologia leucocitária também, a morfologia das plaquetas, de forma mais exata. Este é um exemplo de esfregaço normal. Vemos hemácias com um tamanho adequado, aproximadamente de 7 micras. É normal essa palidez central. Leucócitos polimorfonucleares, com granulações citoplasmáticas, com lobulações normais. Este aqui é um linfócito também de característica normal. E aqui, estas células são células precursoras de granulócito, esta aqui de monócito e de mielócitos também, e segmentados normais. Normalmente, estas células estão presentes só na medula óssea. Estas precursoras. No sangue periférico, só células maduras, segmentados ou bastonete, em caso de infecções ou outro tipo de quadros mais agudos. Mas se estão presentes as células precursoras ou mieloblastos, já estamos em presença de uma patologia, por exemplo, leucemias mieloides.
Esta é a célula omegacariócito precursor de plaquetas, que também eles se encontram só na medula óssea, eles não são observados na periferia. E aqui uma representação de células precursoras eritropoiéticas. Aqui vemos eritrócitos com núcleo ainda, hein? Este é um normoblasto, mas ele está só na medula. No sangue periférico, ele não deve ter nenhuma destas células precursoras, hein? Todas as células que circulam são células maduras. Se no informe do esfregaço de sangue periférico é informado presença de mieloblasto, ou presença de linfoblasto, ou presença de células inmaduras, já estamos em presença de uma leucemia, provavelmente. Então, é patológico visualizar no sangue periférico alguma destas células. Estas aqui são células da medula óssea. Os reticulócitos são eritrócitos que ainda contêm parte dos ácidos nucleicos. Eles não fazem parte do hemograma, porque eles são visualizados com uma tintura diferente, que é o azul decrescido. Mas eu coloquei aqui para que vocês não esqueçam de que toda anemia deve se complementar com o exame de contagem de reticulócitos. Porque se, por exemplo, é uma anemia carencial, os reticulócitos devem estar diminuídos, mas se é uma anemia hemolítica ou por, já seja uma anemia hemolítica congênita, por hemoglobinopatia ou por esferocitose ou por destruição por anticorpos, os reticulócitos estão aumentados. Então, é um parâmetro que mesmo que não é parte do hemograma, sempre devemos solicitar ante qualquer quadro de anemia, principalmente se é uma anemia crônica, se é uma anemia de causa não bem esclarecida. A contagem de reticulócitos ajuda bastante a esclarecer a etiologia e também, se é, por exemplo, uma anemia carencial, durante o tratamento, os reticulócitos tendem a aumentar. É um parâmetro fiável para avaliar resposta terapêutica. Então, aqui coloquei também algumas alterações que são bem características da anemia por deficiência de ferro. Aqui é uma imagem com que vemos a anisocitose, diferença do tamanho da hemácia, microcitose, hipocromia, a região mais clara é praticamente a maior parte da célula. Então, mesmo que o hemograma automatizado não vamos ter uma imagem, eles sim vão colocar tudo, microcitose, hipocromia, anisocitose, poiquilocitose, trombocitose, porque existe um incremento das plaquetas de forma reativa em caso de anemia por deficiência de ferro. Então, mesmo que na hora que estamos interpretando o resultado do hemograma, vemos só estes termos, na nossa cabeça temos que imaginar que é esta a imagem do esfregaço, que está tendo uma diferença do tamanho celular, que está faltando hemoglobina, que existe incremento das plaquetas também, então, que provavelmente vamos precisar realizar uma suplementação com ferro e, se dá tempo, se o paciente permite, se clinicamente está estável, poderíamos também solicitar exames para ver o metabolismo do ferro, como é ferro sérico, ferritina, capacidade de ligação do ferro à transferrina, para complementar este estudo. E, além disso, sempre procurar qual é a causa dessa anemia por deficiência de ferro, se é deficiência da ingestão ou se é um incremento das perdas, e principalmente se é uma pessoa idosa, sempre procurar a causa dessa perda, provavelmente no trato gastrointestinal, se tem um sangramento por uma gastrite, por alguma neoplasia gástrica, por neoplasia de cólon, que são neoplasias bastante prevalentes, principalmente em pacientes acima de 60 anos, e que
muitas vezes a forma clínica de apresentação é uma anemia por deficiência de ferro. Então, em todo paciente que não tenha uma deficiência alimentar, que se alimente de forma adequada e mesmo assim apresente uma anemia por deficiência de ferro clássica, devemos procurar se está perdendo sangue, principalmente pelo sistema digestivo, pelo estômago, pelo intestino, e não esperar a ter um quadro mais característico de algum tipo de neoplasia, de alguma outra doença, porque provavelmente neste primeiro estadio a chance de cura é bem melhor. E não é suficiente só tratar sem procurar a causa que está provocando esta anemia. Outro quadro bem característico é a deficiência de vitamina B12, que ela cursa com megaloblastose, aumento do volume da hemácia, pleocariocitose, que é incremento de lóbulos do núcleo dos polimorfonucleares, leucopenia, tendência à leucopenia e trombocitopenia em casos mais severos. Este quadro também é bastante característico e se na descrição do hemograma aparecem estas características, devemos também dosificar vitamina B12 ou folato sérico e confirmar o diagnóstico e começar o tratamento específico, também colocando ou realizando um estudo adequado para ver se existe alguma deficiência nutricional, se a pessoa tem alguma restrição alimentar ou se tem algum tipo de má absorção intestinal, que são as causas mais frequentes de deficiência de vitamina B12. Outro quadro que não é tão frequente, mas é bem característico, é a presença de pontejado basófilo na hemácia, que é bem característico da intoxicação por chumbo. Em alguns pacientes que trabalham vinculado a este tipo de metais pesados, principalmente soldadores, é necessário realizar esta pesquisa, porque neste caso eles devem passar um período afastado e é necessário realizar o diagnóstico de forma bem precoce. Já existem outros quadros bem mais graves, como é a síndrome hemolítica urêmica, que cursa com esquistocitose, trombocitopenia, anemia hemolítica não imune e quadro principalmente dado por sintomas neurológicos flutuantes e insuficiência renal. Já aqui é imprescindível também a clínica, claro, mas o hemograma, quando se correlaciona anemia de provável causa hemolítica com trombocitopenia, em um quadro de transtornos neurológicos relativamente agudos, devemos pensar sempre na síndrome hemolítica urêmica, que não é um quadro frequente, mas al igual que a púrpura trombocitopenia trombótica, púrpura trombocitopénica trombótica, é um quadro tão característico pela associação de anemia hemolítica e trombocitopenia que não devemos esquecer. E quanto antes seja realizado o tratamento, melhor. O diagnóstico e o tratamento oportuno. Também quadros tão polimórficos como a doença renal crônica, que tem que é tão rica desde o ponto de vista clínico, ela cursa com bastantes alterações, com anisocitose, com poiquilocitose, trombocitopenia também, esquistocitose, macrocitose, quando existe algum tipo de deficiência, mas geralmente pacientes com doença renal crônica têm risco de deficiência de ferro, têm risco de deficiência de vitamina B12, tem síndrome de má absorção também. Então, a anemia da doença renal crônica é multifatorial e também o hemograma pode apresentar bastantes alterações.
a síndrome HELP, que cursa con incremento das enzimas hepáticas, hemólisis y plaquetas baixas. Es una síndrome que es una complicación principalmente de cuadros de preeclampsia durante a gravidez. Ela também é um quadro que clinicamente é grave e tem bastantes alterações hematológicas. Então, quando vemos uma grávida com um hemograma com anemia, com esquistocitose, trombocitopenia, além de um quadro de elevação da pressão arterial com alteração das provas de função hepática, aí o diagnóstico é bem evidente. Então, não devemos demorar o diagnóstico e o tratamento. A beta-talassemia também é um quadro bem característico desde o ponto de vista da imagem, tanto do hemograma, que vai cursar com anemia microcítica, mas seu esfregaço de sangue periférico vai evidenciar a presença deste precipitado de hemoglobina na parte central da hemácia, como se fosse uma célula em alvo. Então é bem característico. E neste caso, anemia crônica e casos mais graves, que é a beta-talassemia maior, ela cursa com sintomas desde os primeiros meses de vida, praticamente, com uma anemia hemolítica importante, com necessidades transfusionais praticamente frequentes, praticamente todo mês. Este tipo de paciente precisa de transfusão de sangue. E o diagnóstico também é confirmado pela eletroforese de hemoglobina. E a doença falciforme, não poderíamos deixar de falar dela, porque é uma das hemoglobinopatias mais prevalentes no Brasil e no mundo, que devido a esta troca de aminoácidos na posição 6 da cadeia beta, esta hemoglobina normal ela tende a precipitar dentro da hemácia e a hemácia termina modificando sua forma. Aqui, em caso do hemograma de pacientes com anemia falciforme, além da anemia, eles têm uma tendência à leucocitose, à trombocitose, e é característica esta forma das hemácias em forma de meia-lua, bem característico no esfregaço. A esferocitose é um tipo de trastorno da membrana da hemácia e as células são um pouco mais pequenas e elas tendem a ter menos palidez central. A hemácia é bem redondinha e muitas vezes não dá para distinguir esta palidez central. Normalmente, podemos observar alguns esferócitos em qualquer esfregaço de sangue periférico de um paciente normal. Mas no caso de pacientes com esferocitose congênita, praticamente todas as hemácias têm esta forma assim de esferócito. No caso da doença crônica hepática, é parecida com a doença renal crônica, tem bastantes alterações. Inclusive aqui tem células indianas também bem parecidas com a talassemia, mas são bem mais predominantes a anisocitose, a poiquilocitose, pode cursar com trombocitopenia devido a hiperesplenismo. É também uma anemia multifactorial também pelo risco que tem o paciente de sangrar devido a trastornos da coagulação, a trombocitopenia, enfim, é um quadro que a clínica é o predominante. A elictocitose é parecida à esferocitose em pacientes com elictocitose congênita, que é um transtorno da proteína de membrana. Praticamente todas as hemácias têm essa forma de elictócitos. E estes corpúsculos de Howell-Jolly, esta pequena partícula, ela é observada quando o paciente é esplenetomizado, porque o vaso tem essa função também de filtrar que as hemácias que apresentam algum tipo
de precipitado aí ficam dentro do vaso e elas são destruídas. Então, quando observamos estes pequenos corpúsculos de Howard-Joly, é porque o paciente apresenta uma aplenia anatômica ou funcional, que realizou uma cirurgia de vaso porque tem um traumatismo ou porque ele sofreu, porque tem uma hemoglobinopatia e devido a microinfarto frequente, ele sofreu uma autoesplenectomia. Mas isso indica que a função do vaso não está sendo adequada, porque senão estas células não seriam visíveis. Então, é importante também avaliar a forma do granulócito, tanto em número como em presença de grânulos, em presença dos lóbulos, das lobulações do núcleo, e as plaquetas também em forma, em número, se são macroplaquetas, se estão em agregado. E os linfócitos também, é necessário que sempre lembrem que linfócitos atípicos não é sinônimo de linfócitos imaturos, simplesmente linfócitos que não são normais, que têm alguma alteração, principalmente do tamanho. Quando se fala de células linfomonocitárias, são linfócitos morfologicamente muito parecidos com linfócitos normais, só que com um tamanho bem maior, porque a maior célula é um monócito das células do sangue periférico. Mas não significa atípico necessariamente que são malignos, não é isso. Pode ser devido a que são linfócitos reativos, a que são células linfomonocitárias devido a uma infecção pelo vírus Epstein-Barr, e vai depender, como em todos os casos, do quadro clínico e da idade do paciente. Alguma dúvida? Vou sair da... Prof, você acha que vale a pena a gente pedir o esfregaço de sangue periférico como clínico, assim, lá no postinho? Tem pós? Como que funciona essa rotina? Para solicitar, bom, geralmente, dentro do hemograma, se eles veem que existe alguma alteração, aí já eles descrevem praticamente assim, todos os casos que têm microcitose, hipocromia ou leucopenia. Por exemplo, uma leucopenia, mesmo que seja uma leucopenia leve, já eles colocam contagem, avaliado e liberado por lâmina. Já eles fazem essa observação. Entendi, prof. Obrigada. O pessoal pode mandar a pergunta pelo chat. Aqui vejo que o Guilherme está perguntando como diagnosticar anemia perniciosa pelo hemograma. Bom, a anemia perniciosa é um tipo de anemia macrocítica. Então, a macrocitose, anemia com macrocitose poderia ser um indicativo de anemia perniciosa. Só que nesse caso, para colocar o sobrenome perniciosa, é necessário confirmar que vai existir uma deficiência de B12 devido a que o fator intrínseco para absorver a vitamina B12 está deficiente devido a autoanticorpos contra as células parietais, porque esse é um mecanismo um mecanismo fisiopatológico da anemia perniciosa. Não existe uma deficiência alimentar, mas sim existe uma deficiência de fator intrínseco e a vitamina B12 não é absorvida. Então, o Steven pergunta quais são as causas mais prováveis de linfocitos atípicos. Bom, uma causa frequente é a infecção pelo vírus da dengue, que dá linfócitos atípicos. A mononucleose é como que a mais característica, mas não é a única. Qualquer doença viral
poderia dar incremento do tamanho dos linfócitos e dá para visualizar esses linfócitos maiores com a cromatina mais frouxa, mas sem ser imaduros. Então, a Roselaine perguntou quais seriam as principais causas de anemia normocítica e normocrômica. Bom, é uma excelente pergunta, porque a anemia normocítica normocrômica depende de vários mecanismos. Uma delas, provavelmente a mais prevalente, é a anemia de processo crônico. É aquela anemia que ela é provocada por inibição da eritropoiese, por diferentes mecanismos. Não só o processo crônico em si, às vezes também infecções agudas, infecções urinárias, infecções respiratórias em crianças, produzem liberação de citocina. E essas citocinas vão a estimular uma proteína produzida no fígado, que é a hepcidina, que é um regulador negativo da eritropoiese. Essa hepcidina ela vai bloquear a absorção do ferro no trato gastrointestinal e também vai inibir a eritropoiese, vai retardar o crescimento e maturação dos eritroblastos e de toda a série eritroide e vai retardar também a incorporação dessas novas hemácias ao sangue. Então, tanto em doenças agudas como em doenças crônicas, como doenças autoimunes, lúpus, artrite reumatoide, infecções crônicas como tuberculose pulmonar, hanseníase, na endocardite, em pacientes com câncer também, ou com algumas endocrinopatias. Vão ser liberadas toda uma série de substâncias, principalmente produzidas por linfócitos, a citocina, ou produtos liberados por tumores, que vão inibir de forma direta ou indireta a eritropoiese. Então, ao final, vamos ver que o paciente tem uma anemia normocítica, normocrônica, e é um paciente que não tem nenhum tipo de transtorno nutricional, não tem um mecanismo hemolítico, não está perdendo sangue. E como é que vamos a tratar essa anemia? Como é que vamos corrigir essa anemia? Diagnosticando qual é a causa subjacente e tratando essa causa subjacente. É um desafio, toda anemia normocítica, normocrônica, que também não é assim, todo médico clínico geral deve considerar todas essas causas para começar a procurar a causa, porque às vezes o primeiro sintoma ou o primeiro achado laboratorial é uma anemia e não tem muitos sintomas, ou pelo menos o paciente não expressa tudo o que está sentindo. E é o médico quem tem que descobrir qual seria a possível causa dessa anemia de processo crônico ou essa anemia normocítica normocrônica. Aqui o Guilherme está perguntando dos reticulócitos. Bom, o que acontece? Quando existe um incremento de uma célula um pouco maior do que os eritrócitos, dá para confundir sim pelos leitores, mas o que acontece? Geralmente, ante qualquer saída do padrão, eles têm que avaliar essa lâmina. Então, aí, ele pode ver que existem outro tipo de células, mas para ver os ácidos nucleicos, para realizar a contagem de reticulócitos, devemos solicitar por separado. Devemos solicitar a contagem de reticulócitos além do hemograma, porque só pelo hemograma aí não vai sair aí a contagem de reticulócitos. Mas como falei para vocês, toda anemia de causa não bem esclarecida, ou mesmo de causa bem esclarecida, para avaliar tratamento, para avaliar essa resposta terapêutica, a contagem de reticulócitos pode ajudar bastante. Alguma outra dúvida?
Sua pergunta? Não sei. Tentei ser bem geral, porque assim, tem muita coisa para continuar falando. Foi muito boa a aula, professora. Muito obrigada. Muito Agradecemos feliz muito que a sua tenha disponibilidade, a sua gostado. aula excelente.